verdadeiro talento foi mesmo revelado através da publicidade. O Joel já se revelou um grande narrador de futebol, o Marco Antônio também. Havia outros que passaram também na equipe, extraordinário. E eles diziam, Monteiro, é o seguinte, a sua voz para a rádio não dá. Você é um garotão aí, mas que precisa ir na rádio, para falar em rádio, precisa ter uma voz bonita, uma voz, né, com conteúdo. E outra coisa, o seu portuguesinho também não anda muito bom não, viu, Monteiro? Então, para falar em rádio, você ainda não está preparado. Mas você pode fazer uma coisa. E aí, aquilo que parecia um castigo foi a grande graça que Deus me deu. Por isso que eu digo, muitos milagres aconteceram porque Deus, Nossa Senhora, me ajudaram desde o início. Me colocaram para vender propaganda. Então, eu corri as ruas de Barretos, visitando as firmas todas, e fui aprendendo a vender propaganda. Nós colocamos nele, por brincadeira, né, um apelido de 3. 3 no jogo do bicho é burro. Então, ele era considerado o burro do time, que os outros todos eram metidos a intelectuais, mas não tinha nada de intelectuais também, era todo mundo burro. Só que o Monteiro, hoje nós somos os burros e ele o inteligente, né? Porque o Monteiro prosperou muito, tornou-se um grande empresário. Em 1969, uma nova empreitada. Veja como é que é a vida, né? Eu nunca tinha entrado no jornal, mas o pessoal falou, escuta, Barretos não tem jornal diário. Eu comecei a andar com o João Valdo e lá em São Paulo nós conhecemos o Frederico Tropmai, dirigiu o jornal alemão em São Paulo. E ele realmente nos recebeu muito bem e foi nos orientando como poderia ser feito um jornal diário em Barretos. Os equipamentos eram, no início, de máquinas planas, máquinas, tinha que fazer tudo na mão, letrinha. E lá em Ribeirão Preto, quando eu conversei com o diretor do jornal O Diário de Ribeirão Preto, pedindo orientação como é que poderia ser feito um jornal diário, falou, olha, nós temos aqui uma máquina plana que está desativada porque nós já modernizamos o nosso sistema. Se vocês quiserem, essa máquina vocês podem levar, que vai ser um bom negócio para vocês, né? O que aconteceu? Compramos esta plana, eles nos venderam equipamentos também para implantar o jornal e, graças a Deus, com esse início de jornal é que nós fizemos a implantação do jornal diário. Nessa época, Monteiro e Luísa já eram casados. Mas quando nós começamos a namorar, ele disse para mim o seguinte, eu não pretendo namorar você porque eu vou ser padre. Ah, ele queria ser padre? Eu vou ser padre. Eu disse para ele, tudo bem, eu estou aqui só uns dias, também vou embora. Mas aí ele persistiu e continuou ainda após e acabamos nos casando. A união aconteceu em 1959. Luísa já conhecia o espírito visionário do marido. Anos mais tarde, toda a família sentiria os efeitos e a influência da profissão de Monteiro. Durante o dia ele tocava a rádio e à noite tocava o jornal. Então foi um período muito difícil, porque eu tinha os meninos pequenos, propriamente ele ficava às vezes uma semana sem ver os meninos, porque ele dormia, os meninos estavam indo para a escola, então foi um período difícil. Nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos, né? Existia lá em Barretos, na Rádio Piratininga, um grande auditório do Cine Teteia, onde funcionava a rádio. Lá tinha programa de auditório, Silvestre Lima. Então, eu ia na rádio para participar dos programas de auditório. Eu ia para a rádio para acompanhar o dia a dia de jornalista do meu pai. Eu sofri uma influência grande do jornalista Monteiro Filho desde o começo. Eu tinha 8 anos de idade, eu já fazia um jornalzinho e com 12 já fui para o rádio, já fazia técnica. Acho que essa influência é muito grande em toda a minha trajetória de vida. Quando o Luiz Antônio nasceu, o Monteiro não viu o Luiz Antônio. Eu fui para o hospital e ele foi radiar futebol. Aí, 2 horas da tarde, o Luiz Antônio nasceu, ele estava no futebol. Então, ele só foi ver o Luiz Antônio à noite. No sábado, nós íamos à missa, saímos da missa e íamos jantar. E meu pai passava primeiro no jornal, deixava as últimas redações para ver como é que estava. Aí a família, eu, Totonho, a mamãe e papai íamos para o Kings, jantávamos
E aí o papai voltava para o jornal para poder fazer as manchetes e fechar o jornal. Enquanto isso, eu ficava brincando na gráfica do jornal, eu e Totonho, muitas vezes fazendo carimbo dos nossos nomes na linotipo. E muitas vezes a gente, cansado, ia para o carro, no Fusca branco do meu pai, e dormíamos os dois junto com a minha mãe, né, esperando meu pai fechar o jornal, colocar as manchetes. Algumas histórias de infância mesmo, que eu era vidrado em futebol de botão. E o papai, na hora do almoço, prometeu que à noite ia disputar uma partida de futebol de botão comigo. E quando deu 8 horas, ele não chegou, e 9 horas não chegou, eu fiquei muito bravo. Época de jornal, de rádio, não tinha horário para fechar, até hoje, né? Não tem horário para fechar jornal. E ele disputou a partida. Isso eu guardei para sempre, né? Ele teve que cumprir a palavra de jogar uma partida de futebol de botão comigo. Tudo que o papai promete, ele cumpre. Então, acho que essas coisas... Então, ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele prometeu que ia jogar a partida de futebol de botão e jogou. Os dois meninos, nós toda a vida fomos muito amigos, nós 4. Era campeonato de futebol, a gente assistia junto. Eu fiz campo de futebol junto com meus filhos, carregando a grama todinha lá na minha sogra, que esse período eu fiz lá na casa da minha sogra, um campo de futebol. E eu era goleira. Os meninos ficavam bravos porque eu deixava o gol entrar. Nós tínhamos comprado a rede e ele prometeu ir lá dar o pontapé inicial. E também atrasou, não chegou, outro compromisso e tal. Aí teve que ir. E é engraçado, o papai nunca foi um grande jogador, nunca jogou bem futebol. Então ele gostava de comentar, não de jogar. E ele foi lá, deu o pontapé e ele batia sempre de trivela. Ele só sabia chutar de trivela. Meu pai tinha um programa que chamava-se O Repórter Sabe Tudo. Nos primeiros minutos do programa, ele convidava o Luiz Antônio a fazer o recado do menino. Tanto ele quanto eu, nós tínhamos aula pela manhã. Então, na 8ª série, o Luiz Antônio fez o programa e eu estava na 7ª. Quando o Luiz Antônio foi para o colegial, eu não podia mais fazer naquele horário. Então, eu substituí o Luiz Antônio no recado do menino. Isso eu deveria ter, talvez, aí uns 14 anos de idade, 15 anos de idade, né? João Monteiro teve um guia espiritual. Dom José de Matos Pereira, primeiro bispo de Barretos, foi amigo pessoal. Foi um homem, assim, extraordinário na minha vida. Um verdadeiro pai espiritual. Foi a única pessoa que eu assisti à morte. Eu estava no quarto dele quando ele faleceu. E o Dom José me pediu uma semana antes: Monteiro, seja amigo do meu sucessor. Recomendações seguidas e a inspiração para uma grande obra, dessa vez religiosa, A Cidade de Maria. Fundada em 5 de setembro de 1981, abriga até hoje diversas congregações.